Se você acordou de madrugada, ficou virado para assistir a corrida, ou viu o VT do domingo de manhã e não dormiu em nenhuma dessas possibilidades, parabéns, você é um guerreiro, você realmente é fã de Fórmula 1, você não perde uma corrida, já pode marcar todos os quadradinhos, os campinhos de fã da Fórmula 1, porque só assim para você ter aguentado esse porre que foi o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, a terceira etapa do Mundial de 2025, vencida por Max Verstappen, a corrida que poderia ter sido um e-mail, porque nada aconteceu na corrida, absolutamente nada. É um dos assuntos, inclusive, desse vídeo, para a gente falar sobre Suzuka, que talvez já não comporta mais os atuais carros da Fórmula 1. E é isso que a gente vai falar hoje aqui no Zebra Salsicha, então já deixa o like, já se inscreve aqui no canal, rumo aos 100 inscritos aqui no YouTube. Vamos fazer esse canal chegar mais longe para os fãs da Fórmula 1. E vamos então falar pelo menos alguns assuntos, talvez o principal ou único assunto, que é a disputa Max Verstappen e McLarens no Grande Prêmio do Japão, a performance assustadora de Max Verstappen lá em Suzuka nesse final de semana. Vamos falar bastante sobre isso aqui no canal. Antes de mais nada, vamos falar então do resultado final da corrida, do que aconteceu lá na madrugada deste domingo, dia 6 de abril. Vitória então de Max Verstappen em 1 hora 22 minutos e 6 segundos, seguido por Lando Norris da McLaren, Oscar Piastri na terceira posição, Charles Leclerc na quarta colocação, George Russell na quinta colocação, Kimi Antonelli na sexta posição, uma boa corrida do novato italiano, Lewis Hamilton da Ferrari na sétima colocação, Isaac Hadjar na oitava colocação, primeiros pontos do jovem francês na Fórmula 1, Alexander Albon na nona colocação, mais pontinhos para a Williams, Oliver Behrman da Haas completando os 10 primeiros colocados. Fora dos pontos, Fernando Alonso da Aston Martin, Yuki Tsunoda na sua primeira corrida na Red Bull na 12ª colocação, Pierre Gasly da Alpine na 13ª, Carlos Sainz da Williams na 14ª, Jack Doohan na 15ª colocação pela Alpine, Nico Hülkenberg da Sauber em 16º, Liam Lawson de volta a Racing Bulls em 17º, Esteban Ocon em 18º, Gabriel Bortoleto na 19ª colocação, acabou largando mal o Bortoleto e perdeu posições, acabou ficando só então em 19º, e Lance Stroll na 20ª colocação. Os 20 pilotos completaram a prova neste domingo lá em Suzuka, e o Lance Stroll foi o único que tomou volta nas 53 voltas do circuito do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Bom, o único assunto relevante realmente deste Grande Prêmio do Japão é, obviamente, a vitória do Max Verstappen sobre as McLarens neste domingo lá em Suzuka. Uma performance absolutamente incrível do holandês. Com certeza vai ser daquelas apresentações que daqui a 10, 20, 30 anos, quando a gente se lembrar dos feitos do Max Verstappen, este Grande Prêmio do Japão vai estar com certeza entre as melhores pilotagens do holandês. Foi absolutamente impressionante o que ele conseguiu fazer, tanto na classificação no sábado, quanto no domingo na corrida. Foi impressionante. É realmente incrível o que ele conseguiu pilotar e mostra que, por conta da capacidade que ele tem, do talento, nós teremos um campeonato. Essa é a grande verdade. Se existe disputa entre equipes, né, não só disputa interna que vai acontecer dentro da McLaren, a disputa entre Verstappen e os carros laranjas vai acontecer porque o Verstappen é realmente fora da curva, é diferente, é um dos maiores pilotos que a Fórmula 1 já viu realmente nos últimos tempos, e ele vai lutar pelo pentacampeonato, mesmo não tendo o melhor carro do grid. Anotem isso, o Verstappen vai brigar pelo título sim, mesmo contra tudo e contra todos, mesmo não tendo o melhor equipamento, ele vai lutar pelo pentacampeonato, porque Suzuka comprovou isso. Suzuka, que é uma pista em que o piloto faz diferença, e ele mostrou realmente que faz toda a diferença. Quarta vitória consecutiva do Verstappen lá em Suzuka. É
é o rei realmente do circuito japonês desde 2022. Ninguém consegue bater o holandês lá no Japão e comprova realmente o talento que ele tem para pilotar esse carro. E essa era da Fórmula 1 realmente tem sido um domínio do holandês da Red Bull e vai realmente lutar contra as McLarens. Por falar em McLaren, a gente tem que falar de novo deste chove não molha, que é essa indecisão da McLaren em não priorizar o Lando Norris ou o Oscar Piastri. Já falamos que a McLaren não vai se sobressair enquanto ela não priorizar um dos seus pilotos. E foi exatamente isso que fez a McLaren perder o Grande Prêmio do Japão nesse domingo. Ela ficou nessa indecisão, ela fica nesse chove não molha de não priorizar ou o Lando Norris ou o Oscar Piastri. Fica ali naquela, não, vamos deixar os dois pilotos se decidirem na pista. Quem for o melhor vai levar, quem estiver na frente vai ganhar a prioridade. E no fim, nenhum dos dois conseguiu chegar nem perto de ameaçar o Max Verstappen durante a corrida. É verdade, eles chegaram muito próximos, a diferença entre o Verstappen e as McLarens foi de só 2 segundos. É verdade, eles ficaram a prova inteira muito próximos uns dos outros. Mas em nenhum momento, nem Norris, nem Piastri demonstraram condições de ameaçar a vitória do Verstappen nesse domingo. E, detalhe, a McLaren tinha 2 pilotos, 2 carros contra apenas um. Era perfeitamente possível que a McLaren pudesse fazer uma estratégia diferente com um dos pilotos. De repente, para o Lando Norris junto com o Verstappen, que aconteceu, né, durante a corrida de fato, teve até aquele lance do Norris tentar ultrapassar o Verstappen ali pela grama, logo na saída do pit lane. E poderia até fazer isso, mas com o Piastri, por exemplo, poderia mantê-lo na pista por um pouco mais tempo, fazer o chamado offset, que é quando o piloto troca o pneu e ele tem uma diferença ali de 4, 5, 6 voltas de vida útil do pneu, que lá no final pode ser o suficiente para que ele tenha mais borracha para ultrapassar o adversário. Nem isso a McLaren fez em Suzuka. Enfim, é mais uma demonstração de que, por conta dessa indecisão, dessa até incompetência da McLaren, dessa falta de definição, nós teremos um campeonato. Enquanto a McLaren não se definir, se apoia ou Piastri ou Norris, nós teremos uma disputa pelo campeonato, porque a McLaren tem o melhor carro, mas não tem os melhores pilotos. Esse é o grande problema que afeta a McLaren desde o ano passado. A gente falou muito sobre isso, mas a McLaren não aprende e, pelo jeito, não está aprendendo e vai sofrer na pele essa falta de definição em quem priorizar e quem atender ao longo da temporada. Eu pessoalmente apoiaria o Oscar Piastri. Eu acho que está cada vez mais evidente que o Lando Norris não tem capacidade, não tem condições de brigar cabeça a cabeça com o Verstappen. O Norris é um bom piloto, é um piloto capaz de vencer corridas, mas ele não tem talvez a mentalidade necessária para ser campeão do mundo. Ele tem várias valências, várias capacidades, várias possibilidades de vencer corridas, mas infelizmente não tem capacidade para ser campeão do mundo. Eu, se fosse André Stella, eu, se fosse Zac Brown, apostava minhas fichas no Piastri, porque as chances dele ser campeão do mundo são maiores do que do Lando Norris. Sobre Suzuka, sobre o circuito de Suzuka como um todo, eu acho que está cada vez mais evidente que a pista de Suzuka já não tem mais condições de abrigar os atuais carros da Fórmula 1. E isso a gente fala, nós como brasileiros como um todo, falamos isso com dor no coração, porque Suzuka faz parte da nossa lembrança, do nosso carinho como fãs da Fórmula 1. Foi lá que as maiores alegrias dos fãs brasileiros da Fórmula 1 aconteceram por lá. Os 3 títulos do Senna foram decididos em Suzuka e nos traz tantas boas memórias, né, realmente, do circuito japonês, e é uma pista maravilhosa, assim, acho que
Quem já jogou simulador de corrida sempre quer correr em Suzuka, porque é uma pista sensacional. Você tem elevações, curvas de alta, média, baixa, mas talvez para corridas de Fórmula 1 já não seja mais suficiente. Da mesma forma que Mônaco já está saturada para a corrida de Fórmula 1, o Suzuka também já está na mesma condição. A prova de hoje mostrou isso, como os carros já não têm mais condições de ultrapassar lá na pista, as chances de ultrapassagem já não existem mais, então fica uma prova muito ruim. A gente até torceu muito pela chuva para que pudesse trazer um pouco mais de imprevisibilidade, de repente, né, condições diferentes, mas nem isso aconteceu, né? A chuva caiu em Suzuka, mas caiu de manhã, e aí durante a corrida ficou totalmente no seco, e aí não tinha muita possibilidade de ultrapassagens. Enfim, acho que vai caber aí a Fórmula 1 entender o que pode ser feito com o Suzuka, talvez tratá-la como Mônaco, né, em que inclusive até mudou a regra, inclusive, né, que agora em Mônaco vão ter obrigatoriamente 2 paradas lá em Mônaco para tentar dar uma emoção diferente na prova. Talvez em Suzuka, talvez a gente tenha que pensar da mesma forma, porque realmente a situação está muito complicada. No Mundial de Pilotos, Lando Norris continua líder do campeonato com 62 pontos, agora um ponto a menos do que Max Verstappen, 61 pontos, então já temos realmente uma bela briga aí entre os dois pilotos. Já um pouco mais atrás tem o Oscar Piastri da McLaren com 49 pontos, George Russell com 45 pontos, tá ali, quem sabe, né, de repente em alguma prova a Mercedes consegue beliscar mais um pódio ou até mesmo uma vitória com o Russell e ele tenta entrar nessa disputa aí pelo título mundial. Kimi Antonelli da Mercedes com 30 pontos, também tá ali, né, brigando pau a pau. Charles Leclerc da Ferrari com 20 pontos. Alexander Albon, belíssimo começo de campeonato do tailandês, hein? Olha, Albon carregando a Williams nas costas realmente. Baita temporada do piloto tailandês que a gente nem imaginava. A gente achava daqui o Sainz ia atropelar o Albon e não é o que está acontecendo. Lewis Hamilton, oitavo colocado no Mundial de Pilotos com 15 pontos. Esteban Ocon com 10 pontos. Lance Stroll com 10. Nico Hülkenberg da Sauber com 6. Oliver Behrman com 5 pontos. Isaac Hadjar 4 pontos. Primeiros pontos do jovem francês na categoria, que fez um bom final de semana também, inclusive o Hadjar. Yuki Tsunoda com 3 pontos. Tsunoda já mostrou no qualifying como vai ser dura a vida dele na Red Bull, né? Então não foi falta de aviso, tá? Não foi falta de aviso mesmo. E Carlos Sainz na 15ª colocação com 1 ponto. São os 15 pilotos que pontuaram neste campeonato até o momento, nessa terceira etapa do Mundial de Fórmula 1. No campeonato de construtores, McLaren líder com 111 pontos, já disparada na frente no campeonato de equipes. Mercedes, segunda colocada com 75 pontos, Red Bull com 61, Ferrari com 35, a Red Bull com 61 pontos só do Verstappen, né? Que nem Tsunoda nem Lawson conseguiram pontuar até agora. Ferrari com 35 pontos, Williams 19, Haas 15 pontos, Aston Martin na 7ª colocação com 10 pontos, Racing Bulls na 8ª posição com 7 e a Kick Sauber com 6 pontos. E na lanterninha da competição, a Alpine, que por enquanto ainda está zerada no Mundial de Equipes. Então, é isso, minha gente. Foi pouca coisa para falar realmente desse Grande Prêmio do Japão, que não vai deixar saudades. E a gente já, semana que vem, já tem mais uma corrida, rodada tripla, inclusive, de Fórmula 1, né, nessas 3 semanas consecutivas de corridas. Tivemos então agora Grande Prêmio do Japão. Semana que vem tem Grande Prêmio do Bahrein. Do Bahrein, não é isso? Grande Prêmio do Bahrein, é isso mesmo. E na outra semana, Grande Prêmio da Arábia Saudita para completar esta rodada tripla da Fórmula 1. Então, semana que vem a gente volta com mais um vídeo aqui do Zebra Salsicha para falar bastante do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, que tomara que tenha um pouquinho mais de emoção do que teve o Grande Prêmio do Japão. E a gente se vê então no próximo vídeo para falar mais de Fórmula 1 aqui no YouTube. Se você ficou até o final desse vídeo, deixe esse like para ajudar na divulgação do canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no Zebra Salsicha para não perder nada do mundo da Fórmula 1. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, meu povo. Aquele abraço.